Mas agora eu quero saber o seguinte: você já teve algum chequinho que voltou ou alguma prestação atrasada? Atire a primeira pedra quem nunca passou por um aperto financeiro na vida, não é mesmo? Pois é, mas esse é um problema dobrado para os caminhoneiros. Em muitos casos, o parceiro não consegue trabalho porque o nome está na lista de gerenciadoras de risco. E não consegue limpar o nome justamente porque não consegue trabalho. Pois é, meu amigo, mas então, o que fazer? Veja a reportagem de Vinícius Falabella. Nome sujo. Quem não conhece essa história? No dia a dia, ter pendências financeiras significa não conseguir empréstimos, não ter a possibilidade de abrir um crediário ou até mesmo de uma conta bancária. Já na estrada, na estrada o problema é maior. Nome sujo pode significar não ter trabalho. Hoje a seguradora, se você não tiver com seu nome em dias, você não consegue trabalhar. Que seja autônomo, que seja registrado na empresa, se você não tiver, não tem condições de você trabalhar, porque seu nome está pendente, né? Isso varia muito da carga, né? Do tipo de carga. Se for uma carga mais cara, uma carga mais barata. E documentação da gente tudo em dia também, né? Tem que ter para poder carregar, que senão não carrega não. O desenvolvimento do mercado levou a essa situação. Com altos índices de roubos e acidentes, o seguro de carga se disseminou na atividade. É impossível transportar carga de valor agregado alto sem seguro, porque o sinistro é certo. E evidente que o empresário não tem patrimônio suficiente para bancar esse risco. E com o seguro, entrou em cena o gerenciamento de risco. Além de traçar a rota, o tempo de rodagem e os pontos de parada, esse serviço indica para a seguradora se o veículo e o profissional analisados estão aptos a fazer o transporte para o qual o seguro foi contratado. Nós não somos contra a empresa saber qual é a situação do caminhoneiro, qual é a vida do caminhoneiro, quem é que ele está contratando. Nós somos totalmente de acordo. O que nós somos contra são a pessoa restringir o trabalhador em trabalhar por motivos que realmente não tem nem cabimento de pensar. Mas cheque sem fundo, enfim, essas questões mais voltadas com a questão financeira, isso a gente consegue avaliar muito bem, e esse é o diferencial do telerisco. A gente não tem interesse de que a carga não seja transportada, muito pelo contrário. A Pancari, como uma corretora de seguros, quer que a carga seja transportada, mas atendendo, de novo, às necessidades da seguradora no que diz respeito a um contrato com o transportador, operador logístico, o que vai na pólice. Talvez o problema esteja aí. Não há regras nesse mercado. Cada gerenciadora tem a sua própria fórmula para calcular o risco. O resultado? Confusão. Depende do valor. Se for assim, uma coisinha mínima, tudo bem, já autoriza. Passou de R$1.000, R$2.000, não autoriza não. Às vezes, se tiver mais de 2 cheques, 3 cheques, dependendo do valor, eles te dão uma tolerância X, dependendo disso aí, eles impedem sim de carregar. E não são apenas pendências financeiras que impedem o estradeiro de conseguir carga. Ter problemas com a justiça dificulta bastante a busca por frete. Meu problema foi com droga. E eu paguei tudo, não devo mais nada. E aí, assim que eu paguei tudo lá no começo, eu fui impedido de trabalhar aí nos 3 lugares aí, por causa desse problema. Até se estiver devendo pensão alimentícia, você já tem problema que você não passa. Você está correndo atrás para limpar o nome. Foi crescendo muito o ponto dessas gerenciadoras de risco e ela passou a procurar ao fundo do baú realmente todas as situações de processos, inclusive arquivados em muitos nomes de muitos caminhoneiros. Um profissional que está envolvido com o mercado de transporte, ele não pode ter ter um processo, né, correndo na justiça ou já julgado de que ele participou efetivamente de uma apropriação indébita ou mesmo de um processo criminal. E quem está certo nessa história? Existe injustiça ou é uma questão de autorregulamentação de mercado? Há divergências entre os próprios estradeiros. Eu acho que é certo. Porque se você não saber zelar seu nome, então infelizmente você vai ser um bom funcionário, você não vai ser. Não está certo porque desde quando você está querendo trabalhar, é para regularizar a situação. Se alguém te impede
de trabalhar, como você vai regularizar? Eu acho que sim, entendeu? Porque às vezes a pessoa vê cara, mas não vê coração, né? Por causa de alguns a pessoa se ferra, entendeu? Errar é humano, todo mundo erra. Aquele que não erra, Deus não quer na terra. Como em muitas situações da vida, há exageros em alguns casos. Este é um mercado que se profissionaliza cada vez mais e as exigências crescem na mesma proporção. A verdade é que para conseguir fretes mais altos e as melhores remunerações, é necessário estar com tudo em dia. Houve um tempo em que pagar dívida era uma questão de honra. Hoje, pelo menos para esse pessoal que transporta a riqueza do país, é uma questão de sobrevivência. Tem muitos motoristas aí que estão desempregados aí sem ter o que comer por causa disso, porque não pode trabalhar porque tem um nome sujo. O resumo dessa história é o seguinte, pessoal. Se você está com problema com o seu nome, que está te impedindo de trabalhar, além de, claro, procurar o seu direito junto a sindicatos e órgãos responsáveis, você pode procurar carga de menor valor, com menos exigências das gerenciadoras de risco. Assim você ganha um tempo para regularizar a situação e, posteriormente, procurar cargas mais valiosas, com frete mais alto. Vinícius Falabella, para o Brasil Caminhoneiro.